A CIF faz parte da família de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde. Essa família contém classificações de referência e classificações secundárias. São exemplos de classificações de referência a CIF e a CID. E são exemplos de classificações secundárias a CID-O, que é para a área de oncologia, é uma classificação secundária a CID, e a CIF-CJ, para crianças e jovens, que é uma classificação secundária a CIF. As classificações servem para que você conheça o estado de saúde das populações e possa, através desse conhecimento, comparar as regiões. Você pode comparar uma cidade com outra, um estado com outro, um país com outro, um continente com outro. O uso das classificações CID e CIF gera uma informação completa. Esse uso também pode ser um uso em separado. Elas geram informações diferentes que são complementares entre si. A transição epidemiológica é um fato histórico que reflete a mudança das principais causas de morte. Antes se morria mais por doenças infecciosas e hoje se morre mais por doenças crônicas. A frequência de doenças crônicas é muito maior hoje em dia. Isso causa um impacto na funcionalidade das pessoas e é esse fato que fez com que fosse necessário termos uma classificação sobre funcionalidade, além de uma classificação sobre doenças. A CIF foi publicada em 2001, na sua versão original em inglês, e em 2003 tivemos as primeiras versões em português, de Portugal, do Brasil. As duas versões anteriores são versões de testes, a ICIDH e a ICIDH2, International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Essas classificações eram baseadas no modelo linear, onde a doença era o ponto de partida. A CIF é baseada no modelo multidirecional, no qual não há nenhum modelo de partida, nenhum ponto de partida. Ela atribui à funcionalidade vários conceitos, que incluem os fatores ambientais, os fatores pessoais e também a presença de doenças. O estado de funcionalidade de alguém, ou estado de saúde funcional de alguém, sempre pode ser avaliado, portanto, ele sempre pode ser classificado. Isso faz com que CID e CIF sejam classificações complementares e, ao mesmo tempo, independentes entre si. A funcionalidade tem influência dos fatores ambientais, dos fatores pessoais e da presença ou da ausência de doenças. A CIF é uma classificação universal, portanto, a situação de qualquer pessoa pode ser classificada. É necessário que se retire o rótulo de que o uso da CIF é exclusivo para pessoas com incapacidades. A Organização Mundial da Saúde, juntamente com a publicação da CIF, publicou também um modelo que é chamado de Modelo de Funcionalidade e Incapacidade. Esse modelo também é conhecido como modelo biopsicossocial. Alguns autores chamam de modelo multidirecional, outros de multidimensional e outros ainda de modelo integrador. A verdade é que existe uma interação completa entre todos os itens. Setas saem de todos os itens e chegam a todos os itens. Portanto, esse modelo indica que um problema de funcionalidade pode começar em qualquer uma dessas partes. Pode começar nos fatores ambientais, pode começar no transtorno ou doença, pode começar em alterações de funções ou estruturas do corpo e pode influenciar todos os outros itens do modelo. É muito importante ressaltar que no modelo apresentado existe uma seta para cima que chega na condição de saúde, transtorno ou doença. Isso significa que um problema de funcionalidade também pode gerar uma doença
e não necessariamente sempre o caminho inverso. Esse modelo também apresenta o uso das duas classificações: a CID, em condições de saúde, transtorno e doença, a CIF, em funções, estruturas, atividade, participação e fatores ambientais, e nenhuma classificação é capaz de classificar os fatores pessoais. A CIF também ajuda no conhecimento dos fatores determinantes dos problemas de saúde. Esses fatores determinantes muitas vezes estão relacionados com os fatores ambientais e não com os fatores pessoais ou fatores biológicos das pessoas. Assim, o desenvolvimento de um problema de saúde pode começar pelo ambiente. Analisar o ambiente, a situação do ambiente e a influência dele na vida da pessoa é essencial para se conhecer o estado de saúde de uma população. Por exemplo, é sabido que as populações de etnia africana têm maior tendência de desenvolverem hipertensão arterial. O gráfico que você visualiza na imagem é um gráfico que mostra a pressão arterial dos nômades do Quênia em comparação com funcionários públicos de Londres. Apesar de, biologicamente, os africanos terem mais tendência de terem hipertensão arterial, veja no gráfico que os hipertensos estão mais presentes nos funcionários públicos de Londres. Isso muito provavelmente se deve à influência dos fatores ambientais nas condições dessas pessoas, o que influencia no aparecimento das doenças. Assim, nós temos então dois conceitos. O primeiro de causa dos casos e o segundo, causa de incidência dos casos. A causa dos casos se relaciona com os fatores biológicos que podem gerar doença. A causa da incidência dos casos se relaciona com os fatores ambientais, com os fatores externos, que também são chamados de fatores determinantes, que fazem com que os problemas de saúde aconteçam. Assim, para que você conheça a situação de saúde e de funcionalidade de uma população, é necessário conhecer o ambiente no qual elas vivem, e não apenas individualmente quais são as tendências biológicas de cada indivíduo dessa população. A CID e a CIF geram informações diferentes, por isso elas são complementares. Quando a CIF for utilizada apenas para determinar as consequências de uma doença, é necessário que se tenha cuidado, porque você pode estar se limitando às estratégias de risco. Esse cuidado precisa ser tomado para que o caso seja esclarecido de uma forma completa, considerando também os fatores determinantes. Ao se avaliar uma população inteira em relação ao seu estado de funcionalidade, independente da presença de doença, nesse caso, com certeza, você estará conhecendo os fatores determinantes e os riscos aos quais todas as pessoas estão submetidas. Durante o processo de criação da CIF, as suas antecessoras ICIDH e ICIDH2 foram criadas para classificar as consequências das doenças. Durante esse processo de criação, esse conceito mudou e a CIF se tornou uma classificação de componentes de saúde e não apenas considerando esses componentes como consequências de doenças. Eles também podem ser ou constituírem fatores que vão ter a doença como resultado final. É necessário que você classifique a situação de uma pessoa considerando todos os fatores que envolvem a vida dela.
A CIF foi adotada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2001 por meio de uma resolução, a Resolução 54.21. Essa resolução foi publicada na 54ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde. As classificações internacionais também têm outras serventias. A CID e a CIF também são usadas para a padronização da nomenclatura, enquanto a CID ajuda na padronização da nomenclatura sobre doenças, a CIF determina a nomenclatura para a funcionalidade humana. Ambas as classificações também podem justificar por que uma pessoa procura um serviço de saúde. Ambas também podem sofrer adaptações gerais ou novas versões para usos específicos. Versões da CIF em todas as línguas estão disponíveis no site da Organização Mundial da Saúde e você pode conseguir imprimir em PDF. No Brasil, existe o Manual de Utilização da CIF em Saúde Funcional, que é uma publicação da editora Andreoli. A CIF está separada em duas partes. A primeira parte sobre funcionalidade e a segunda parte sobre o contexto. A primeira parte tem 3 componentes: funções do corpo, estruturas do corpo e atividades e participação. A segunda parte tem 2 componentes: fatores ambientais e fatores pessoais. Os fatores pessoais são considerados influenciadores do desempenho das pessoas. No entanto, eles não são transformados em código. Então, na CIF você vai ter apenas a lista de categorias até fatores ambientais. Teremos as categorias de funções do corpo, de estruturas do corpo, de atividades e participação e a lista complementar de fatores ambientais. Na imagem, você pode observar os capítulos dos 2 primeiros componentes da CIF. São 8 capítulos de funções do corpo e 8 capítulos de estruturas do corpo. Identificamos as funções do corpo pela letra B, de Body, e identificamos as estruturas do corpo com a letra S, de Structure. Os capítulos são precedidos dessas letras. Assim nós temos de B1 a B8, que significa capítulo 1 ao capítulo 8 de funções do corpo, e S1 a S8, capítulo 1 ao capítulo 8 de estruturas do corpo. Agora você visualiza o componente de atividades e participação. Ele é identificado pela letra D, de Domain. São 9 capítulos. Você visualiza então do D1 até o D9. Agora você visualiza o último componente da CIF, o de fatores ambientais. São 5 capítulos. Esse componente é identificado pela letra E, de Environment. Então você visualiza de E1 até o E5. A CIF é capaz de gerar diversas informações sobre funcionalidade, mas o principal ponto, que é chamado de matriz da informação, são os dados relativos às atividades e participação. Nesse item, nós damos 2 olhares, um sobre a capacidade e outro sobre o desempenho. A capacidade é aquilo que o indivíduo consegue fazer sem a influência do contexto, ou seja, sem a influência dos fatores ambientais e pessoais. Já o desempenho, pelo contrário, ele é sempre o que a pessoa consegue fazer dentro do seu ambiente real, ou seja, influenciada pelo ambiente, influenciada pelos fatores pessoais, pelo contexto como um todo.
Nas imagens, você pode visualizar exemplos. Há uma senhora usando uma bengala e óculos, e ela está caminhando, e isso significa que ela consegue desempenhar essa atividade com a bengala e com os óculos. Nesse caso, nós estamos nos referindo ao desempenho dela. Como avaliar a capacidade? Para avaliar a capacidade é necessário que os fatores ambientais que influenciam na atividade sejam retirados. Então, ela será capaz de caminhar longas distâncias sem a bengala e sem os óculos? Veja que são olhares diferentes. Assim, você também pode visualizar a senhora que sobe a escada com o uso do corrimão. E também uma outra senhora que utiliza uma cadeira capaz de fazer com que ela suba e desça os degraus. Esses são fatores ambientais que facilitam a vida das pessoas. Os fatores ambientais podem ser facilitadores ou barreiras, e são eles que determinam o desempenho da pessoa, ou seja, o que ela consegue ou não fazer em sua vida real. Para avaliar a capacidade, é necessário que o ambiente seja um ambiente padrão, que os pacientes sejam avaliados sem a influência ambiental da vida real deles. Assim, você vai classificar as duas situações, a de capacidade e a de desempenho. Mas como classificar? O que é classificar? Classificar não é selecionar as categorias que são cabíveis a cada caso. Classificar é colocar o qualificador em cada categoria da CIF que signifique algo para o seu paciente. Ou seja, você transforma a categoria em código a partir do momento que você a completa com o qualificador. O qualificador, na maioria das vezes, é um número que completa a categoria e que vai de 0 a 8. Temos o 0, 1, 2, 3, 4, 8 e 9, onde o 9 significa que a categoria não é aplicável. O 0 significa que está tudo bem, não há nenhuma alteração naquela categoria. O 4 significa que existe uma alteração completa, como por exemplo, não há força muscular, o paciente não é capaz de andar. Temos o 1, 2 e 3 que representam as magnitudes dos problemas, se ele é leve, moderado ou grave. E temos o 8. O 8 significa que o problema existe, que existe uma alteração naquela categoria. No entanto, você não está dizendo qual é a magnitude desse problema. Em cada componente da CIF, o uso dos qualificadores tem algumas características individuais. Em B, em funções do corpo, você vai indicar o grau de alteração funcional ou o grau de alteração na função, com um número após a categoria. Em S, estruturas, você tem 3 qualificadores. No primeiro qualificador, você vai identificar o grau de alteração estrutural. No segundo qualificador, o tipo ou a natureza da lesão. E no terceiro qualificador, você vai colocar um complemento topográfico. Os tipos de alteração e a topografia, você encontra na própria classificação uma legenda, onde você pode se guiar para colocar o qualificador correto. Em D, nós temos 2 qualificadores, sendo que o primeiro indica o desempenho e o segundo indica a capacidade. Nesse caso, você vai identificar o grau de dificuldade que uma pessoa tem de realizar a atividade ou a participação que está selecionada na categoria. Depois, temos o E, Environment, de fatores ambientais. Nesse caso, você vai usar só um qualificador também. No entanto, você precisa identificar se ele é um facilitador ou uma barreira. No caso de ser uma barreira, você vai separar por ponto. E do mesmo jeito vai indicar 1, 2, 3, 4 ou 8. No caso de ser um facilitador, você vai substituir o ponto por um sinal de mais. Então, como você deve raciocinar na hora de classificar o D, na hora de classificar atividades de participação? Quando você for usar o qualificador da capacidade, pense no paciente apenas como um resultado
do que você classificou em B e em S, em funções e estruturas do corpo. Quando você classificar o desempenho, considere agora a influência ambiental e dos fatores pessoais, ou seja, considere o que você classificou em environment, fatores ambientais. Alguns conceitos em funcionalidade humana precisam ser reforçados. O primeiro deles é o conceito de reabilitação. Reabilitação é reinserção na sociedade, ou seja, precisa passar por tal processo uma pessoa que esteve, por algum motivo, restrita da participação social. Isso não necessariamente tem relação com a área da saúde. Outro termo é deficiência. A nomenclatura utilizada na CIF define a deficiência como um problema numa função do corpo, em um órgão do corpo, em um sistema do corpo, sem abrir esses limites para as limitações das atividades ou restrição da participação social. Essa definição seria a definição de incapacidade e não de deficiência. O outro termo que precisamos ter bastante cuidado é desempenho e também capacidade. O desempenho sempre se relaciona com o ambiente e a capacidade sempre se relaciona ao indivíduo sem a interferência do ambiente. Atualmente, os sistemas de informação em saúde dão conta do estado de morbidade, do estado de mortalidade e também de dados demográficos e socioeconômicos. No entanto, os dados de funcionalidade ainda precisam ser melhorados e é para isso que a CIF vai ajudar muito. É necessário que se conheça como as pessoas vivem e não apenas que doenças elas têm e do que elas morrem. E como fazer para dar visibilidade ao estado de saúde funcional de uma população? O que é necessário é o registro, a notificação. Então, na documentação médica, de enfermagem, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, pedagogos, precisamos ter códigos da CID e da CIF. Dessa forma, geraremos informações importantes e relevantes para o conhecimento do estado de saúde da população como um todo e de uma forma ampla, mais completa do que se usarmos apenas a CID. Alguns indicadores que já existem podem ter seus resultados traduzidos para uma linguagem padrão, para uma linguagem única, e a CIF é capaz de ajudar nisso. Dessa forma, será mais fácil permitir as comparações entre regiões e países. Nas próximas imagens, você vai poder visualizar situações de atividade e participação classificadas pela CIF, no que se refere ao desempenho e à capacidade. Como a própria literatura indica, a aplicação da CIF é realmente complexa. Na verdade, a complexidade não se encontra na CIF, se encontra na situação que ela deseja classificar. Classificar a situação de funcionalidade é muito complexo porque a funcionalidade é complexa. Dessa forma, existem maneiras de facilitar o uso da CIF. É necessário que se tenha cuidado com essas maneiras e saber aplicá-las. As discussões sobre esses assuntos estão claramente na literatura. Veja o que é bom e o que é necessário para o seu uso, porque precisamos começar a usar. As pessoas serão beneficiadas, a população será beneficiada por meio do uso da CIF. Novas políticas públicas, novas políticas da área de educação, de saúde, de transporte, de moradia, de segurança pública,
podem nascer a partir do uso da CIF e do conhecimento da real situação das pessoas a partir disso.